Senhor, meus irmãos, sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Ira Cristã. Hoje nós vamos falar de Apocalipse. No nosso material impresso está no capítulo 8. É a carta à igreja de Tiatira. Nós já falamos lá na introdução, né, sobre a localização e alguns detalhes dela, mas agora vamos detalhar melhor, né? A igreja de Tiatira é a quarta, né, igreja, na ordem apocalíptica, né, a ser advertida pelo Senhor Jesus. A carta é das mais graves e está cheia de advertência. E o escritor Enéas Tonini declara que o fervor espiritual foi substituído pelas guerras. A igreja se casou com a nobreza, né? Clero e a aristocracia se misturaram, né? A doutrina serviu aos interesses dos homens, a idolatria, né, com a roupagem nova, foi institucionalizada, né? De vez em quando acontece isso, a idolatria dá uma roupagem diferente e se apresenta no meio da igreja de novo. Então, a idolatria de hoje não é aquela idolatria do passado, então eles sempre mudam de jeito, tá? É também um período em que as letras, né, refiro-me aí ao acesso do povo à palavra de Deus, né, foram abandonadas, né, no mundo greco-romano e mesmo no ambiente judaico do primeiro século, né, tanto o Antigo Testamento como a grande correspondência epistolar, as epístolas, né, e evangélica, cujas obras inspiradas foram posteriormente arranjadas em uma coleção que nós chamamos de Novo Testamento, e era amplamente divulgada e lida pelo povo. Naquele tempo ainda não, né, mas posteriormente seria feito isso, né, e chamaríamos depois de Novo Testamento. No período medieval, que é a Idade Média, né, as letras foram enclausuradas nos mosteiros e o povo relegado à ignorância, tá? Massas e ignorância servem melhor do que aos que as exploram, assim pensavam os senhores feudais, tá? Uma igreja sem fervor espiritual, sem acesso às escrituras, a igreja entrou em crise, né? Naquele veio profético, né? Então essa igreja se referindo à igreja da Idade Média. A Idade Média a gente conta da queda do Império Romano Ocidental, da cidade de Roma, né, até a queda do Império Romano Oriental, que é a cidade de Constantinopla, né? Esse período foi 1000 anos, né, de 400 e pouco aí de Roma até 1400 e quase 1500. Foi 495 aqui, 1400 e quase 95 também lá, 1000 anos, tá? Que deu de diferença entre a queda de uma cidade, de uma parte do Império Romano, né? A parte ocidental caiu primeiro, e ela ainda ficou fortalecida lá por mais 1000 anos e foi enfraquecendo até cair. Então, esse período de 1000 anos, né, foi um período de esfriamento, né? Houve grandes transformações no mundo aí nessa época, mas dos exploradores, né, a esfriamento da igreja e muita coisa aconteceu, tá? Uma igreja sem fervor, né, sem fervor espiritual, né, sem acesso às escrituras. A igreja entrou em crise e alguns poucos homens de Deus, né, se levantaram nesse período negro para defender a legítima mensagem do Evangelho. A carta endereçada a Tiatira reflete esses dias, né, de infidelidade, mas com um remanescente fiel de Tiatira que não era grande, como as destinatárias das cartas anteriores, tá? Comecemos pela importância do comércio, né? A cidade era famosa pelo seu comércio de roupas, até artefatos cerâmicos e bronze, né? Em Filipos, por ocasião da viagem do apóstolo Paulo, havia uma mulher de Tiatira. Filipos tá no lado europeu, né? A cidade de Tiatira está do lado asiático, né? Na Ásia Menor, tá? Mas Paulo, chegando lá em Filipos, né, ele achou uma mulher de Tiatira que tinha o nome de Lídia, que vendia púrpura, né? Como Filipos estava do lado europeu,
Lídia era uma autêntica representante comercial de sua cidade, né, convertida pela pregação de Paulo, né, pode ter sido ela um dos instrumentos que Deus usou para fazer nascer a igreja de Tiatira. Veja, ela era comerciante de púrpura, tinha um caramujo, um pequeno animal da cidade de Tiatira que produzia essa tinta cor púrpura, né, cor azul, roxo, né, e que essa mulher, eles usavam para pintar roupas, para diversas coisas, essa tinta, tá? Um corante. E a Lídia era representante ali, e foi ali, Deus usou ela, né, uma mulher de Tiatira naquele tempo. Bom, o juiz de Deus, né, os olhos como chamas de fogo, né, tá nessa carta, no capítulo 2, verso 18, identifica Jesus como o detentor do juízo, né? O fogo é hoje na maioria das vezes, associado ao poder do Espírito, né? Mas esse não é o único simbolismo do fogo, né? João Batista já anunciava o batismo de fogo como juízo, né? Contrapondo o seu batismo em água, que simbolizava o arrependimento, né? Então, água e fogo, tá? Deus é fogo consumidor, do seu trono sai um rio de fogo, né? Se Deus exerce justiça e juízo sobre todos os homens. Os pés de bronze são para esmagar os inimigos, sendo outra figura de autoridade, outra figura de força ali dele, né? A fé, a esperança e o amor são marca distintiva nas cartas paulinas, né? São elementos fundamentais em uma igreja cristã genuína, né? Aí na carta aos Efésios, na carta Colossenses, na carta Tessalonicenses, tá? E aqui estão acompanhados do serviço, né? O que também se espera daqueles que chamam Jesus de Senhor. E foi o próprio Jesus que disse que veio para servir e não para ser servido, né? Sendo natural que os seus discípulos mostrem a mesma presteza de serviço. Há uma controvérsia aí entre os cristãos acerca do serviço na igreja, mas essa é a realidade, tá? Um final feliz, né? Se pensarmos na igreja de Tiatira como uma igreja medieval, né, como a igreja da Idade Média, historicamente poderíamos dizer que a igreja no final desse período é melhor que a do seu início, né? Devemos lembrar que esse período infeliz para a igreja começou com a paganização do cristianismo, infelizmente com a secularização da igreja, que se aliou ao Império Romano. Enquanto perseguida, a igreja cresceu, né? Quando ela se alia a Roma, né, ela foi contaminada, ela diminuiu, né? Ela crescia quando ela era perseguida, mas quando ela se aliou a Roma, a coisa mudou, né? Foi paganizando, foi perdendo a sua força, foi secularizando, né? Os séculos ruíram o poder de Roma, né? O mundo mudou, a igreja demorou a voltar aos trilhos, né? Isso em movimentos que antecederam a reforma protestante, porque logo no final da Idade Média, aí começa o período da reforma, tá? A idolatria entrou na igreja, né? O culto pagão sempre se valeu de imagens, né? Que eram ícones, e para que o povo não se ressentisse tanto, foram surgindo as primeiras imagens cristãs, tá? Não eram mais os deuses, né? Do passado, pagãos, mas eram os santos, né? Notórios, os apóstolos, que passaram a ser representados por esses ícones. É claro que Jesus e Maria ganharam lugar de destaque, além de José o carpinteiro, né? Tal costume não existia na igreja cristã, que nasceu em meio à cultura judaica totalmente curada dos ídolos lá atrás, tá? Desde o retorno do cativeiro da Babilônia, né? Eles já estavam curados disso. Mas os cristãos convertidos do paganismo foram brindados com ídolos substitutos, né? Substituindo aqueles ídolos lá, né? Colocando agora figuras da igreja. A sedução de Jezabel, fazendo referência à mulher de Acabe, né? Que levou Israel a cultuar Baal, e a uma advertência à igreja que se deixou enganar e contaminar por causa do casamento espúrio, né? Tá também essa advertência na carta. Período de guerras religiosas, né? Esse período da história é dos mais tristes para o mundo cristão. Aconteceram guerras contra perseguidores de Maomé, né? Conhecida como cruzadas, né? Entre o ano 1096 e 1248,
Foram 7 campanhas para libertar a Terra Santa do domínio dos infiéis, muitas mortes em guerras, né, que não levaram a lugar nenhum. Tá? Depois veio a peste negra, outro grande juiz de Deus foi a peste negra, né, uma praga, uma doença que matou quase 1/3 da população da Europa. Tá? A doença matava ricos e pobres, nobres e plebeus. Nunca o mundo viu algo parecido. Além disso, a pobreza e a miséria levaram muitos à desesperança e à violência. Nos castelos, nos mosteiros, o mundo parecia melhor, mas ali também os pecados estavam presentes, tá? No meio daquele povo religioso. Tá? Mas havia alguns fiéis, né? Levantariam-se grandes avivalistas nesse tempo, né? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tá? Capítulo 2, verso 9 dessa carta. Esse versículo é uma brisa suave sobre os que estavam fustigados aí pelas tempestades, mesmo num período tão sombrio da igreja cristã, alguns se acharam fiéis ao Senhor. Tá? Esse é o versículo de consolo na carta enviada à igreja de Tiatira. Realmente, no período medieval, né, na Idade Média, existiram muitos movimentos religiosos sinceros, né? Temos aí os valdenses, né? Pedro Valdo, por volta do ano 1250, começou um movimento no sul da França, que pregavam a vida comunitária simples, ensinava as escrituras com ênfase no Sermão do Monte, incentivava os leigos, né, não clérigos, né, e as mulheres a se dedicarem à pregação do Evangelho, tá? Porque nesse tempo aí já eram os clérigos que tinham que pregar, mas ele ensinava que as pessoas simples tinham que pregar o Evangelho. Por ser um movimento fora da igreja, institucionalizado, foram perseguidos. Depois, seus seguidores juntamente, né, juntaram-se ali ao movimento da Reforma no ano de 1532. Os Lollardos, né, foram seguidores de John Wycliffe, que eram pregadores e leigos, né, ensinavam as escrituras nas vilas, nas aldeias, né. Eles condenavam a veneração de imagens e a doutrina do purgatório, que já estava bem forte aí, as peregrinações aos santuários e incentivavam o uso da Bíblia em inglês, né? Foram também perseguidos e alguns até martirizados. Os príncipes e os nobres medievais pereceram, né? Os reinos e as nações foram sacudidas, mas a igreja prevaleceu e sobreviveu, né? E mais, saiu desse período de trevas para um reencontro com a verdadeira doutrina, para um período de expansão, santificação e de reforma. Aqui me refiro à reforma protestante. Então Deus desperta a sua igreja, a igreja do Senhor esteve em uma longa noite, né, no escuro, mas o Senhor lhe deu uma estrela da manhã, Apocalipse 2, 28, o prenúncio de novas esperanças, novos labores, novas conquistas, né? A igreja medieval viveu um período dificílimo, mas sobreviveu pela graça do Senhor, porque foi Deus que abriu a porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Então, Deus, o dono da história, ele rege as nações como lhe apraz e observa as astutas ciladas do maligno. Satanás infligiu maiores baixas às igrejas, né? Não quando a perseguiu, mas sim quando a seduziu, né? Na verdade, quando ela é perseguida, ela faz crescer, tá? É muito perigoso tentar caminhar pela linha que separa a igreja dos valores do mundo, né? É melhor colocar os 2 pés no altar, não ficar com o pé aqui e o pé ali não, tá? E valorizar as escrituras, né? Quando a igreja faz todas as escrituras do povo, houve o maior retrocesso espiritual de todos os tempos. Então, reforma e reforma e reforma. Voltar para a escritura, voltar para a fé, voltar para Jesus, voltar para Deus é a melhor solução para a igreja do Senhor. É o exemplo que deixa para nós essa igreja aí.